Revisão para a prova do dia... Amanhã é dia 10? Para o dia 10 de outubro. Roma Antiga. Toda a civilização e as divisões governamentais. Monarquia, República, Império. Beleza, vamos lá. Começa pelo mito. Já expliquei o mito de Rômulo e Remo, tá? É um mito, então pode ser interpretado de diversas formas, tem várias interpretações. Então o mito o professor não vai citar tanto na avaliação. Vai ser algo muito mais palpável, digamos assim, tá? Nós vamos falar sobre a questão principal, funcionamento, tá, deles, dos romanos, era por parte escravista. Eles queriam de todas as formas, como as outras civilizações, o que? Expandir seu território. Todo mundo queria, gente. Estamos falando ainda da história antiga, a última civilização da história antiga, que é Roma. Então é claro que todos os povos antigos queriam o quê? Expandir seu território, certo? Só que os romanos têm uma característica um pouquinho incomum, atípica, digamos assim, que é a questão, né, de ser um pouco mais ociosos, um pouco mais preguiçosos, talvez seja uma palavra até meia constrangedora para eles, né? Mas eram mais acomodados, digamos assim, uma palavra mais sutil, mais branda. Então o que acontece? Eles necessitavam da mão de obra escrava, muito mais talvez que outros povos da antiguidade. Então eles expandiam seu território e ao mesmo tempo que expandiam seu território conquistavam muitos escravos, certo? Vamos começar com a monarquia. A monarquia dá muito certo. A Roma diz que inicialmente são 7 grandes reis. Os 4 primeiros deles são latinos, né, que é a língua mãe que rege, né, Roma. Tá? Vamos ser bem sucintos nessa revisão. E os últimos 3 são etruscos, que é um povo um pouquinho mais introspectivo, mais fechado, que vai ter como seu último governante, o monarca Tarquínio, o soberbo, que já caracteriza como é que o homem era, a personalidade, como é que era a personalidade de Tarquínio. Soberbo, arrogante, orgulhoso. Então isso fez com que houvesse realmente uma interferência do Senado. Opa! Temos o Senado, temos a Assembleia e temos a monarquia. O Senado vê que o monarca Tarquínio não está cumprindo com suas obrigações como rei, então faz o quê? Extirpa, tira de fora Tarquínio e aí acaba-se a monarquia e implanta-se o quê? A república, algo de todos, algo que favoreceria mais outras pessoas além, né, de uma só, que no caso era o rei, certo? Só que daí eles vão criar um outro órgão político, porque acabou a monarquia. Qual é o órgão político que eles vão criar? Ótimo, a magistratura. E essa magistratura vai também culminar com o surgimento de outros cargos. Isso, Ramon, ótimo. Esses cargos quais serão? Os cônsules, né, que vão praticamente administrar a justiça. Serão sempre dois, um para cuidar do povo, outro do exército. Depois vem o questor, ou questor, né, enfim, como você quiser chamar, que hoje... Não, desculpa, é o pretor, né? Isso, o pretor, mas a ordem não influencia, né, o ofício de cada um. Depois vem o pretor, que seria hoje, no caso policial, aquele que vai ver o que houve, qual é a injustiça, qual foi a infração, a transgressão que aconteceu, ele que vai julgar, tá? Depois vem o edil, ou edis, enfim, como você quiser chamar, certo? Ele vai estar cuidando dos órgãos públicos, se é que tinha órgãos públicos na época, né? Talvez tinham, das grandes festas, algo mais voltado para o povão mesmo. Vai ter o questor, ou questor, que vai fazer a arrecadação dos impostos, e o censor, que vai fazer o censo. Censo é aquele que vai ver quanto que vocês estão recebendo. Se estão indo bem, então o questor pode cobrar mais. Se não estão indo tão bem, não podem cobrar tanto. Então, para ter esse equilíbrio, né, na cobrança de impostos, que é sobre isso que o Senado vivia, lembrando que os senadores, tá, que já existia em Roma, eram compostos por aproximadamente 300 homens, que no caso se tornavam anciãos muito rápido, porque era um cargo vitalício, não era um cargo temporário, era um cargo vitalício. Ou seja, só poderia sair do Senado, só sairia se quisesse, ou quando morresse. Diferentemente dos outros cargos da magistratura, que tinham aproximadamente de um ano e meio a troca, né? Se dava a troca de um líder para o outro. Beleza, até aí tudo bem. Na República vai ter o grande esplendor romano. Vai ter o grande esplendor romano. Mas eles já expandiram tanto que eles vão começar a expandir por outro lado do globo, digamos assim, tá? Só uma possibilidade agora de continuar expandindo seu território pelo mar Mediterrâneo. Só que tinha uma cidadezinha fenícia do povo fenício que estava já conquistando até a Sicília, né? Fica ali na Península Itálica. Quem era? Os cartagineses, né? A cidade de Cartago, que era uma cidade fenícia, e estava meio que aterrorizando os romanos e deixando eles chateados.
O que eles farão então? Vão atacar os cartagineses, declaram guerra, que é a guerra púnica. Ai, que lindo! A guerra púnica, assim, professor, mas se é guerra dos cartagineses contra os romanos, por que é púnica? O que tem a ver? Púnica me lembra punição. Púnica vem do latim, da língua romana, que significa fenício. Então, é uma guerra entre romanos e fenícios. Quem vai ganhar? Romanos. E aí eu já consegui expandir pelo mar Mediterrâneo várias outras terras, né? Expandir o seu território. Beleza, tudo bem, legal, tudo indo, tudo fluindo. Vai. Tá, paramos onde? Vamos continuar agora. O que vocês querem saber? É revisão. Segundo triunvirato. O segundo triunvirato. O triunvirato foi praticamente, vamos dizer assim, um órgão, uma estratégia, tá? Para que se fizesse, para que não se tivesse uma crise em Roma, o que foi, né, inatingível, porque houve uma crise muito séria em Roma, o professor já explicou, né? Só estou ressaltando na revisão aqui. E o segundo triunvirato então vai ser composto por quem? Por Otávio, que vai se intitular o Divino, né, o Poderoso, Soberano, certo? Marco Antônio e Lépido. Lépido vai conquistar grande parte ali da África, tal, beleza? Marco Antônio vai ali para o Egito também, vai se apaixonar por Cleópatra, né? Vai ter aquela história toda do romance, beleza? Mas quem vai se destacar mesmo no segundo triunvirato é Otávio Augusto, né? Que foi o sobrinho de Júlio César. Então, como sobrinho de Júlio César, ele viu no primeiro triunvirato, seu tio, coitado, tentando contemplar, ajudar, né, os plebeus que estavam sofrendo tanto, mas caindo na sua própria armadilha, digamos assim. Coitado, não foi uma armadilha, mas ele caiu na sua própria ajuda. É aquela pessoa que tenta ajudar e infelizmente acaba se lascando, o que acontece muitas vezes nos dias de hoje, trazendo a história, né, para os dias de hoje. A gente às vezes quer ajudar e acaba infelizmente se lascando. Se lascando da palavrão, então nós podemos citar, né? Beleza, continuando. Então, Otávio vai falar o seguinte no segundo triunvirato: chega de república, vamos agora instituir um império. E esse imperador, o principal dele vai ser, claro, Otávio. E Otávio vai se auto-intitular um ser divino, como se fosse praticamente um deus para a população. Lembrando que, gente, que os romanos eles eram extremamente politeístas. Eles adoravam vários deuses, que era uma cultura advinda de onde? Qual lugar? Da Grécia. Né? Eles pegaram muita coisa da Grécia, os romanos, e só transformaram. Por exemplo, Zeus, tá? Lá na cultura grega, vai se tornar, em Roma, Mercúrio, certo? Vão ter vários nomes de planetas, curiosidade, né? Certo? Agora eu vou falar um pouquinho, beleza, tá. Otávio vai, beleza. Só que ele vai implantar algo, uma política extremamente perigosa no Império, Otávio, que é a Pax Romana, ou a Paz Romana. Ele vai falar assim, ó, vamos parar um pouquinho de expandir o território, vamos deixar os plebeus um pouquinho mais calmos com suas famílias, isso vai fazer com que haja uma paz. Só que eu parando de expandir, eu vou parar de conquistar terras e, consequentemente, também escravos. E aí nós vamos ter uma crise muito grande em Roma, certo? Vai surgir também o cristianismo, né? Defendendo aí o monoteísmo e tirando assim o poder de Otávio, que se achava um deus praticamente divino, e também tirando a legitimidade dos outros deuses de Roma, tá? Então o cristianismo também vai ser uma das causas por um grande conflito romano, certo? Além da falta, né, de escravos e tal, e essa pax romana que nós vamos ter. Gente, eu vou ficar por aqui para não alongar muito o vídeo, tá? Nós vamos continuar a revisão aqui no Pedro II e nos falamos na próxima aulinha. Tchau!